Olá, bom dia. A gente vai começar mais um Iberc Lives. Hoje a gente vai receber o professor Antônio dos Reis para tratar sobre função promocional da responsabilidade civil. Vou só aguardar mais alguns minutos para que todos consigam entrar. E já eu chamo o professor Antônio dos Reis, que já está aqui. Daqui a pouco eu vou chamá-lo para que a gente possa começar a tratar do tema da função promocional da responsabilidade civil. Como todos já sabem, nos acompanham aqui, vocês podem fazer perguntas à vontade, seja aqui no próprio chat ou no quadradinho onde tem uma interrogação também, que eu fico de olho e passo as perguntas para o professor Antônio dos Reis. Deixa o Antônio dos Reis para que a gente possa começar então a nossa conversa sobre função promocional da responsabilidade civil. Bom dia, Antônio, tudo bom? Bom dia, tudo bem, Vitor? Bom dia a Ótimo. todos. Bom, primeiro, Antônio, eu vou agradecer, é um prazer recebê-lo aqui. A gente começou com mais esse veículo, na verdade, de comunicação, mas uma forma de interação com os associados do IBERC desde abril. Estava ansioso para te receber, estava ansioso para discutir sobre a sua tese sobre função promocional da responsabilidade civil. Finalmente esse dia chegou. Para quem está acompanhando a gente, o Antônio é um grande amigo, foi um grande parceiro no mestrado, doutorado e em outras empreitadas ao longo da vida. Nesse momento de pandemia a gente não está se encontrando, então pelo menos aqui pela live a gente se vê, Antônio. Então seja bem-vindo, agradeço em meu nome, em nome do IBERC, do presidente Nelson Rosenwald. Espero que seja uma manhã proveitosa aqui com os nossos associados. O Antônio, ele é mestre, como eu já falei, mestre e doutor, né, em Direito Civil pela UERJ. E acho que um dos pontos centrais hoje é o pai da Carmine, né? Então, acho que a boa maneira de apresentar o Antônio quarta-feira, esse horário da manhã, já é pelo atual amor do Antônio. Eu estava até lendo a tese dele e ele falou, né? A Carmine, a minha alma. Então, eu começo te apresentando assim, Antônio. Vitor, obrigado. Estou até emocionado aqui. Tive que diminuir ao máximo ali a TV que ela está assistindo aqui na sala para poder fazer o ambiente aqui da live, né? Esses tempos domésticos, de trabalho doméstico. Mas, enfim, é só agradecimento. Agradeço ao IBERC. É uma alegria enorme estar aqui com você, né? Te rever e poder conversar com você novamente, como era antes dos tempos de pandemia. As memórias são muito boas da época do programa de pós-graduação lá na UERJ. Foram muitos anos, né, em sequência de mestrado e doutorado, que a gente emendou, não nem descansou. Enfim, é só alegria. Agradeço a todos os participantes, aos ouvintes, ou não sei como a gente chama aqui. Seguidores. Seguidores, né? Eu tenho que fazer essa pop-up, né? Eu sou absolutamente alheio às tecnologias, então, para participar dessa live, eu tive que criar meu Instagram há poucos dias atrás, então eu estou realmente me ambientando ao ambiente, não sei nem como chamar, né? Seguidores, exatamente. Então, agradecendo aos seguidores e ao IBERC, ao presidente, professor Nelson Rosenwald, ao vice-presidente, professor Carlos Edson, nosso professor. E, bem, é isso. Estou à disposição de vocês no puder para esclarecer o que seria, o que é o objeto da minha tese, né? E o que a gente pode contribuir nesse debate. Na verdade, eu até brinquei com o Antônio ontem que o IBERC está forçando ele a uma inclusão digital, mesmo contra a vontade do Antônio, que persistiu bravamente ao longo dos últimos anos a não ter um Instagram. E por causa dessa live, ele acabou sendo forçado a criar um Instagram. Então, fica aqui também esse registro, esse agradecimento. Eu não tenho como não fazer essa menção, que a Caterine também já entrou aqui, mandar um beijo para a esposa do Antônio, dizendo que a Carmine está assistindo o papai. Então, essa live é especial. Antônio, eu vou começar te perguntando o seguinte. É sempre muito difícil a gente escolher um tema para tese, né? É motivo de muita angústia, acho que para todo mundo, né? Acredito eu. E por que você escolheu falar da responsabilidade civil, do campo da responsabilidade civil, em especial fazendo uma releitura a partir da função promocional? Bem, a responsabilidade civil sempre foi uma paixão um pouco distante para mim. Sempre era apaixonado, mas sempre achava muito pouco bibliografia
pouca bibliografia para a gente explorar, né? Então, veja bem, os grandes autores brasileiros, eles não investiram muito nessa temática, até porque um ramo realmente do direito civil extremamente novo, né? Ófito, né? De todos é o mais novo. Então, os livros nunca exploraram com a profundidade devida, porque os tempos exploravam o efeito do direito obrigacional, estudando dentro do âmbito do direito das obrigações. Então, ali eu já havia me apaixonado pelo tema e queria explorar ele com mais profundidade quando entrasse na pós-graduação. Isso é época de graduação. Assim, gostei muito de direito das obrigações. No mestrado, eu decidi já ingressar na seara da responsabilidade contratual, no ramo do direito imobiliário, e ali, estudando os efeitos do inadimplemento na promessa de compra e venda de imóveis, eu passei a ter contato com os autores mais avançados de responsabilidade civil, não só no Brasil, que começou a aumentar, né, o número de autores, mas sobretudo no exterior, e percebi que no exterior a responsabilidade ela é muito desenvolvida, né? A bibliografia é vasta e a gente tomou contato com esse mundo. Então, logo que eu acabei o mestrado, já tinha certeza, o doutorado eu vou falar de responsabilidade civil, vou estudar a responsabilidade civil a fundo e vou descobrir o que a gente vai fazer ali, né? Onde está um problema. Tem que achar um problema, né? O grande drama da tese é primeiro achar os problemas, para poder propor uma tese, evidentemente. E, bem, o meu primeiro ano inteiro foi tentando achar problemas que eu pudesse vir a dar uma proposta de solução, porque isso é uma tese, né? Uma proposta de solução de problemas. Até que a forma foi curiosa de como o tema surgiu, porque ele surgiu a partir de uma análise de um caso concreto em que eu trabalhei, e olhando esse caso concreto, eu percebi que ali havia uma peculiaridade que eu nunca tinha me deparado e que a doutrina nunca tinha trabalhado para tentar, enfim, sistematizar aquela ideia e, eventualmente, ensinar ou propor quais seriam os efeitos. Que situação foi essa? Eu acho que é bom até começar a falar do tema tratando de um caso, porque talvez aproxime mais as pessoas, né, os ouvintes, do que a gente fala sobre função promocional, que parece ser uma coisa muito abrangente, genérica e principiológica, mas não é. É uma situação muito concreta e que está focada na praxe. Então, que caso foi esse? Foi um caso de tutela coletiva, uma ação promovida por uma associação que defendia as pessoas com autismo, propondo uma ação com algumas pretensões combinatórias, mas o pleito principal era a condenação da MTV, na verdade, o grupo que geria a MTV, para pagamento de uma indenização de danos morais coletivos que a MTV teria causado aos autistas em geral e as pessoas com autismo em geral. Né? E que caso foi esse? Foi uma paródia, então, criada por um programa humorístico da MTV, em que o âncora era o Marcelo Adnet, que hoje está na Globo, enfim, conhecido de todos, ótimo humorista, e ele, enfim, nesse programa, ele criou a paródia Casa dos Autistas. Na verdade, ele estava parodiando a Casa dos Artistas, criou a Casa dos Autistas e o programa extremamente debochado, né, levou, como normalmente ocorre com as paródias, levou ao extremo o deboche. Né? Então, fazer aqueles trejeitos bem exagerados que a gente sabe que, em verdade, não condizem, né, com a pessoa com autismo. Então, o tema, veja bem, de um lado humorístico, de outro lado, trazendo um problema sério. Isso gerou um grande desconforto. A associação que representa as pessoas com autismo, então, ajuizou uma ação. Antes disso, o caso gerou grande repercussão, na época, em 2010 ou 2011, e chegou enfim, saiu na TV, saiu na internet, um amplo debate foi realizado. Inclusive, criou-se uma comissão no Congresso Nacional, fez-se audiência pública no Congresso Nacional para discutir essa questão, que chamou a atenção das pessoas para a proteção da tutela das pessoas com autismo. A MTV, então, desde o início, quando o caso tomou repercussão, ela tomou atitudes muito proativas. E foi isso que me chamou a atenção nesse caso, que era um caso, veja só, há uma década atrás.
em que não era comum os causadores de dano buscarem espontaneamente reparar a situação ou compensar a situação ou criar mecanismos para dirimir, mitigar a situação que eles mesmos criaram, porque já estava em voga, ou começando a entrar em voga, um problema sério de imagem e da potencialidade que as redes sociais e a internet proporcionam na imagem das empresas. Isso até então era muito novo, então, virada de década, ali, 2000 para 2010, os smartphones começaram a surgir em uma proporção maior. Então, foi naquela virada que eu vi o primeiro caso concreto que me chamou a atenção, que talvez seria algo comum no futuro, que eu acho que é algo que já está acontecendo. A gente vê as atitudes da Vale, no caso até um pouco complexo, mas do Flamengo, enfim, causadores de danos buscando espontaneamente tentar reparar a situação antes da judicialização, ou sabendo ainda que haverá uma judicialização, mas já mitigando muitos dos problemas que ocorreriam com uma judicialização. A MTV teve atitudes que, até então, para mim, inéditas, eu achei, nossa, incrível. Nunca imaginei que um causador do dano fosse agir dessa forma. O padrão era você colocar uma notinha, né, uma notinha de desculpas, né, um pedido de desculpas, uma retratação pública numa notinha e acabou. Né? O dano já tinha sido realizado, nenhuma compensação foi feita, a questão iria ser judicializada, o causador do dano se defenderia com todas as forças para tentar evitar uma condenação, se valeria de todos os recursos possíveis e lá, ao final, quem pagaria o que tem que ser pago. Mas olha o que aconteceu, eu vou só listar algumas das coisas que a MTV fez e eu verifiquei isso nos autos do processo e comprovei a veracidade dessas situações. Espontaneamente, a MTV realizou uma reunião com a sociedade civil, chamou diversos atores da sociedade civil, que culminou com a elaboração de uma carta. Na verdade, a sociedade civil se reuniu, elaborou uma carta que foi enviada, inclusive, à Comissão de Direitos Humanos do Senado, que deu início aos planos de ação propostos por essa entidade, ou seja, chamou a atenção. A MTV concordou com esse plano, concordou com essa carta, referendou. Ou seja, estava no meio, a própria causadora do dano, indireta, evidentemente, a responsabilidade é indireta, mas estava ali promovendo essa compensação espontânea dos danos e talvez fazendo algo a mais. Nós vamos olhar para frente, né? Não vamos olhar só para o que aconteceu. Vamos tentar aproveitar este estímulo um pouco ruim, né? Porque veio de um dano, mas aconteceu. Vamos tentar melhorar a situação das pessoas com autismo, olhando algo muito mais profundo, muito mais abrangente. Bem, houve uma audiência pública, como eu falei, os fatos foram esclarecidos no Congresso Nacional, que manifestou, inclusive, a compreensão pelo que aconteceu. Era um programa humorístico, não tem aquela intenção, né, dolosa de ofender as pessoas com autismo. Foi aprovado ali foi feita uma moção de aprovação pela atitude da MTV, né, por ter tido uma atitude proativa no caso. Bem, houve esclarecimento do Ministério Público Federal, que entendeu, meio que aceitou os argumentos que a MTV deu, que achou convincente, arquivou a representação instaurada em razão disso, sobretudo porque percebeu o que a MTV já tinha feito com relação àquele caso. Espontaneamente, a MTV veiculou nos intervalos comerciais da programação vinhetas institucionais que foram sugeridas pela sociedade civil, que tratavam do tema do autismo, como forma de promover ali o interesse reconhecidamente, né, violado, ainda que de forma não intencional. Produziu 6 vídeos institucionais referentes ao assunto, ajudou na produção, né, financiou a produção. Também produziu um documentário que foi veiculado pela própria MTV acerca dos debates que foram travados. Ou seja, foi muita coisa feita e tanto que o Ministério Público entendeu, olha, se havia aqui algum dano, ele já foi reparado, vamos arquivar. Reparação espontânea do dano. Isso que ligou a luz para a minha mente. Nossa, existe um sistema de reparação espontânea do dano no Brasil? Existe uma racionalidade para a reparação espontânea do dano? Ou mais, a responsabilidade civil traz consigo uma teleologia voltada à reparação espontânea dos danos ou não? Estava aí o meu problema, assim começou a minha tese. Eu sempre acho esse caso bem interessante, Antônio, por uma série de motivos, mas principalmente porque ele acompanha bem a transformação pela qual o humor no Brasil vem passando também ao longo da última década, né? Então ele é bem simbólico
de todo esse representativo. processo, talvez, que se a gente chama de politicamente correto, quando na verdade nem sempre tem a ver com politicamente correto, mas tem a ver com respeito a grupos marginalizados, vulneráveis. E esse Exato, caso, uma evolução, né, em termos de eticidade, de civilidade, de relações sociais, de eticidade em termos gerais, e talvez a presença maior, né, da solidariedade aí como um valor importante nas relações sociais e no sentido jurídico, né, essa solidariedade cada vez maior. Talvez aí o reconhecimento, né, dessas situações como situações que atraem interesse do Poder Judiciário, da juridicidade em geral. Né? Antes o humor ali colocado à margem, né, do direito, exatamente porque seria um espaço de ampla liberdade, e agora não mais. Então, sim, esse caso traz diversos debates, esse foi o que me inspirou, claro, a criação da minha tese, mas aí, com diversos outros debates, talvez seja ali representativo pelo momento, né, do que viria a ser o debate futuro em torno do humor. E, de fato, o que aconteceu depois, todos os outros casos que ficaram mais conhecidos vieram até depois, né? Logo depois, 1 ano, 2, 3 anos depois. Antônio, a funcionalização do direito, especial do direito civil, talvez já não seja mais uma grande novidade. A função promocional já vem sendo tratada em várias áreas ou campos do direito civil, mas é muito pouco falado em função promocional na área da responsabilidade civil, ainda uma área muito atada, muito presa a uma lógica, né, ressarcitória, né, a uma lógica patológica, por assim dizer. Se você pudesse, ainda que em breves linhas, como que a função promocional se aplica à responsabilidade civil, de que maneira ela pode, inclusive, né, dar uma nova utilidade, né, dar um novo papel, atuar de maneira proporcional um novo papel à responsabilidade civil. Perfeito, Vitor. Acho que a primeira coisa que a gente sempre tem que deixar claro, né, é que função promocional é algo que anterior, né, a esse debate que a gente está tendo agora. Existe um livro muito famoso do Norberto Bobbio, que trata da funcionalização do direito como um todo, então é um livro de teoria do direito, em que ele tenta, dialogando com Kelsen, dizer que aquilo que o Kelsen entendia como uma noção do direito, como uma resposta sempre ao ilícito, ou seja, direito sem ideia sanção, direito significa resposta, sanção. Assim como Kelsen já entendia, no sentido de sanção negativa ou positiva, haveria mais espaço para a implementação das sanções positivas. Então, eu vou tentar traduzir isso. Kelsen entendia que o direito era resposta, o direito era sanção. Não existe direito sem dever. O próprio curso de direito deveria ser chamado de curso de dever. Então, essa era a ideia keuseniana. E ele já reconhecia que as formas de dar uma resposta ao que acontecia nos fatos jurídicos seriam pela via de sanções. Essas sanções poderiam ser negativas ou positivas, mas as que realmente importavam seriam as negativas. O que são sanções negativas? Respostas ruins contra atitudes ruins. Então, você realiza um ilícito, você viola direitos, então o Estado vem em resposta e te aplica sanções negativas. Causam algo ruim para você em resposta ao ilícito que você cometeu. Sanções das mais diversas, criminais, civis, administrativas, mas enfim, você vai ter que responder nesse sentido negativo. Fez algo ruim, vai ter algo ruim em seu desfavor. O que seriam as sanções positivas? Que até Kelsen já reconhecia. Ele falou, o direito também pode ser organizado da seguinte forma, em tese, né, e Kelsen sempre pensava em tese é possível que o direito se organize assim também. Eu quero alcançar um objetivo. Eu, como direito, instituição, Estado, pretendo alcançar um objetivo. Mas esse objetivo, entendo eu, não dá para ser alcançado compelindo as pessoas a fazerem algo, criando deveres para as pessoas fazerem algo, forçando elas a fazerem algo. Esse objetivo tem que ser alcançado espontaneamente. Então, eu, como direito, posso organizar esses objetivos que devem ser alcançados espontaneamente, seleciono eles e crio outras formas de sanções, não mais como algo ruim para resposta a ilícitos, mas um prêmio, uma compensação, um estímulo, né, que eu posso te dar como Estado para que você realize sozinho aquele meu objetivo. Isso é a sanção positiva, um prêmio, algo bom dado pelo Estado em razão de uma conduta benéfica
que você realizou espontaneamente, não porque você cumpriu um dever. Se você cumpre um dever, nada deve ser feito, porque o dever existe para ser cumprido. Mas se você realizou um valor do ordenamento, que não era um dever propriamente dito, se você realizou esse valor do ordenamento, em que o ordenamento gostaria que todos realizassem, ele pode te estimular, colocar dar uma cutucada em você, as chamadas nudges, né? O direito norte-americano, inglês, adora trabalhar, para que você saia da cadeira, realize aquele valor e, em troca, você ganhe um prêmio. Isso é sanção positiva e isso o Bob chamou de função promocional do direito. Eu estou falando de teoria do direito, né? Então o direito teria uma função de reação, uma função reacionária, colocando aqui no sentido jurídico, tá? E uma função promocional. Ambas são reações, mas uma função reacionária negativa, uma função ressarcitória, punitiva, todas elas com aspectos negativos. De outro lado, a função promocional. Por que promocional? Porque o ordenamento seleciona valores, promove eles dando estímulos, nudes, cutucadas nas pessoas para que elas possam espontaneamente realizar esses valores. Eu peguei esta ideia da teoria geral do direito e apliquei na responsabilidade civil. Ora, se a função promocional existe para o direito, ela pode existir em todo o direito, ou existe, ou pode existir, esse era um problema que eu tinha também, ela existe ou ainda terá de ser criada. Na responsabilidade civil, onde ela está presente? Esse foi o primeiro problema da minha tese, né? Onde está presente a função promocional ensinada por Bobbio na responsabilidade civil? Aonde estão os estímulos dentro da responsabilidade civil para que as pessoas realizem condutas e recebam uma compensação por isso? Elas tenham benefícios porque elas realizaram essa conduta, ainda que não fossem obrigadas a realizar essas condutas. Bem, de fato, não seria a função clássica reparatória compensatória, porque ela já está ali regulada pelo sistema de sanções negativas, né? Você causa um dano, você precisa reparar ou compensar na forma da lei, pela via de uma condenação judicial. E ela responde a princípios próprios, o mais famoso, princípio da reparação integral. Perfeito. Ela estaria dentro do âmbito da função punitiva? Também não, evidentemente. A função punitiva é uma resposta negativa por natureza, então não se confunde de forma alguma com a função punitiva. Estaria dentro da função preventiva? Isso é um tema interessante, porque o próprio professor Nelson Rosenwald foi quem primeiro tratou da ideia de função promocional na responsabilidade civil, mas ele colocou dentro do âmbito da tutela preventiva, né? Eu tive dúvidas com relação a isso e concluí que na construção de um sistema autônomo de função promocional não estaria ali. Ou seja, o que o professor Nelson brilhantemente teve um insight, ao meu ver, é que as sanções positivas que existem dentro do âmbito preventivo nada mais são do que sanções que integram a própria função preventiva. Ou seja, o meu problema era, se eu reconhecer uma função promocional dentro da função preventiva, eu estou reconhecendo uma função dentro da função. Isso seria, para mim, um problema. Ou você, no fundo, seria função preventiva, que ela pode atuar de duas formas, por via de sanções negativas ou por via de sanções positivas, mas, no fundo, o escopo dela, a teleologia dela é prevenir danos. Perfeito. Então, onde estaria essa função promocional autônoma? Daí eu criei a ideia de que, ora, se a finalidade primária da responsabilidade civil é reparar o dano, essa finalidade primária existe ali, claro, na função reparatória compensatória, como um dever de reparar danos, a função promocional só poderia estar relacionada a uma finalidade última. Porque se eu entendo que todo e qualquer dano deve ser reparado como um dever, eu posso entender ao mesmo tempo que deve ser reparado de certa forma, ou seja, pela via de uma ação com uma condenação judicial, eu posso, dentro desse valor, o nemine ledere, de que as pessoas não devem causar danos aos outros, e se causarem, elas devem restituir o equilíbrio anterior. Eu identifico, não criei nada, eu identifiquei um valor dentro do ordenamento jurídico que persegue a ideia de que as pessoas precisam
dar respostas aos danos. As pessoas precisam resolver o problema da vítima. Em termos bem leigos, né? A vítima sofreu um dano, o problema dela, ligado ao dano, precisa ser resolvido. Como ele vai ser resolvido? De duas formas. Ou pela função reparatória clássica, ou, e aí, claro, também os debates da função punitiva, ou pela função promocional. O próprio agente causador do dano, lembra daquele caso concreto que me estimulou a pensar, o agente causador do dano, sozinho e espontaneamente. Claro, pode ter algumas cutucadas que a gente pode implementar, mas sozinho e espontaneamente foi lá e resolveu o problema da vítima, digamos assim. Né? Proporcionalmente ao que ele causou, ele resolveu o problema da vítima. No meu exemplo, até um dano coletivo, né? A vítima ela é difusa, mas resolveu o problema da vítima com relação àqueles fatos que ele produziu. Não segue a lógica da função reparatória compensatória, porque não é por via judicial, não responde à ideia do princípio de reparação integral, difícil até de ser calculado nessas demandas de tutela coletiva também, na própria reparação de danos extrapatrimoniais. E, nesse sentido, identifiquei ali que todo modelo de responsabilidade civil tem uma finalidade primária, reparar o dano, mas uma finalidade última, ligado a ideais não mais de liberdade, responsabilidade, mas de solidariedade, de eticidade, de criar o que eu chamei de último degrau da escala civilizatória, né? Um mundo perfeito onde todo mundo que eventualmente causa danos, daí ser uma teoria realista, né? que não descuida da tutela preventiva, que é extremamente importante, mas realisticamente, a despeito da tutela preventiva, as pessoas continuarão produzindo danos. Mas quando os danos acontecerem, o Estado deve dar mais instrumentos, já dá alguns, mas deve dar mais instrumentos para estimular as pessoas a compensar, reparar espontaneamente esses danos. Porque as vítimas, nesse caso, normalmente sairão mais satisfeitas. E a gente muda a ideia de fundamentação. A função promocional já não está fundamentada na reparação integral, mas na reparação suficiente e eficiente dos danos. Por via espontânea, não por via de deveres aos quais elas são compelidos judicialmente. E essa é a ideia. Veja que está aí bem ligada a outros sistemas que já existem, na própria transação, ao reconhecimento jurídico do pedido, a renúncia do direito de ação, porque você já resolveu um problema, enfim, alguns dos instrumentos que servem para a efetividade da função promocional. Mas essa é a ideia. A função promocional é, no fundo, uma função ligada a uma teleologia que estimula a reparação espontânea dos danos. Antônio, você na sua tese tece algumas críticas, né, a respeito da função punitiva, da função pedagógica, mas trabalha bastante com a função promocional e preventiva. E aí eu tenho duas perguntas para você. Primeiro, a diferença entre função promocional e função preventiva, que você tangenciou agora na sua fala, mas também queria ouvi-lo um pouquinho para saber se, apesar dessas diferenças, né, quais seriam essas diferenças, se a função promocional e preventiva também, se elas convivem harmonicamente com a função primária, como você chamou, que é repressiva. Antes de passar a palavra, eu só quero, na verdade, mencionar aqui que o Felipe Guedes, acho que deve ter sido seu aluno, te deu bom dia, falou grande mestre Antônio. Também dá um bom dia para a Carolina Tito, que eu recentemente fiz uma live com ela aqui pelo IBERC. Também para o Di Melo, né? A gente nem sempre sabe o nome das pessoas, só sabe o arroba delas normalmente. E o Dante Ponte também, que está aqui nos acompanhando, além da Maria Carolina. E passo a palavra para você, Antônio. Perfeito. Bom dia a todos aí. O Felipe é meu aluno, né? É seu aluno. Então, bom dia e aos demais. Carolina também, ótimo. Bom dia a todos e todas. Então, vamos lá. A sua pergunta em relação ao diálogo, né, entre as funções, como funciona essa convivência entre as funções promocional, a reparatória compensatória primária e a função preventiva, de fato, partindo do pressuposto de que danos existem, a função primária ela vai ser sempre a função primária, o fundamento primeiro da responsabilidade civil. Não significa dizer que ele é hierarquicamente superior, não significa dizer que ele é a principal função, ou que ele é a função preferencial. Pelo contrário, até acho que melhor seria o cumprimento da função promocional, que geraria uma outra forma de satisfação da vítima, que é pela via da reparação espontânea.
Mas, uma vez que ela não ocorra, entra em jogo a função primária que está ali para garantir que as vítimas sejam reparadas ou compensadas. A função preventiva, a despeito, não obstante, ali as críticas também existem, a própria ideia de sua existência, ou alguns que defendem os direitos dos danos numa perspectiva mais restrita, de que a responsabilidade civil só pode existir após a ocorrência de um dano e nunca antes. Mesmo diante dessas críticas, são críticas contundentes, que eu até compreendo as razões, eu realmente estou do lado daqueles que entendem que a responsabilidade civil tem uma teleologia mais abrangente. Ela não funciona necessariamente como uma resposta ao dano, mas ela existe para todas as funcionalidades que giram em torno do dano. O dano, sem dúvida alguma, é o elemento central da responsabilidade civil. E sobre ele circundam funções, sejam para evitá-los, e aí entra de uma maneira muito forte o controle de comportamentos, e função preventiva nada mais é do que controle de comportamentos humanos, e, claro, comportamentos em geral, né, humanos também, de pessoas jurídicas conduzidas por humanos, mas também dar respostas ao dano quando ele acontece. Nós temos aí 3 funções que atuariam no aspecto, nesse sentido patológico, que o dano já aconteceu, a reparatória compensatória, a punitiva, que ela é bem polêmica. Eu não nego a função punitiva, tá? Eu só tenho dúvidas com relação à sua existência legal no direito brasileiro. Até entendo que ela existe em determinados âmbitos, por exemplo, na tutela coletiva, acho que há uma ideia punitiva ali, há uma função punitiva ali, mas enfim, esse é um debate longo, né? E, de outro lado, a função agora promocional, que é aquela que também ocorre depois, ela só existe depois do dano, mas uma vez ela existindo, ela seria aquela que resolve o problema da vítima de maneira mais efetiva, ao meu ver. Ela é a mais efetiva de todas. Perfeito. A função preventiva, que é anterior ao dano, trabalha o controle de comportamentos, visando a evitar o dano, ela pode ser trabalhada de diversos modos, tanto por via de sanções negativas, penas administrativas pelos descumprimentos de deveres de prevenção, tutelas inibitórias, deixe de fazer algo, que eu percebi que você está fazendo algo que que pode gerar um dano, né, tanto numa perspectiva preventiva de um dano conhecido, preventiva stricto sensu, quanto numa perspectiva precaucional, ou seja, de tentar evitar um dano que é até desconhecido, cujos riscos são desconhecidos, mas são riscos potenciais. A gente está vivendo isso agora, né, com a Covid-19, a aplicação da função precaucional na veia, inclusive decidida pelo STF, né, o ministro Luiz Roberto Barroso, na cautelar. Eu tenho até um artigo agora na revista do IBERC comentando esse julgado, né, e a atuação da função precaucional. E, bem, onde a função promocional dialoga com a preventiva? Com relação às sanções positivas que ambas podem trazer, há uma aproximação. Tanto a função preventiva quanto a promocional, elas podem ser trabalhadas com sanções positivas, ou seja, você pode tentar estimular empresas a realizarem condutas precaucionais, dando prêmios a ela caso elas cumpram com esses deveres. Isso pode ser feito. Mas isso não representa ainda a função promocional da responsabilidade civil, porque isso é promover finalidade preventiva. A função promocional ela vai existir, de fato, quando o dano já ocorrer, em que o ordenamento estimula que esse dano seja resolvido da maneira mais eficiente possível. A gente está falando aqui de celeridade, de satisfação de interesse da vítima. Coisas diferentes, portanto, de reparação integral, operação matemática, princípio da diferença. A gente não está falando disso aqui. A gente está falando de satisfação do interesse da vítima de maneira célere e eficiente. Quanto mais distante, quanto mais demorado for a resolução do problema, menos se cumpre a função promocional. E quando, sem dúvida alguma, quanto mais distante a satisfação da vítima num eventual acordo de transação do que era a reparação integral, mais problemática fica a situação também. A gente está até antecipando aqui um problema relacionado aos desafios da transação. Mas isso é o que liga as funções, né? O dano é o centro da órbita da responsabilidade civil ao Sol.
em torno do qual circundam ali os planetas, que são as funções preventiva, para evitar o dano, e as funções ali reativas, que são punitiva, reparatória, promocional. Promocional é Mercúrio, aquele planeta mais próximo, aquela que, se for realizada, vai ser da melhor maneira possível. E essa é a ideia geral do diálogo entre as funções. Sobre as funções da responsabilidade civil, né, Antônio? No dia 20 de outubro, terça-feira que vem, vai ter um mini curso pelo IBERC, as funções da responsabilidade civil no direito brasileiro contemporâneo, e pediram para avisar que o professor Antônio tem um cupom de desconto. É aquele momento merchan aqui, né, da nossa live. Então, só colocar Antônio 20, que vocês vão ter 20% de desconto para participar aí desse mini curso extremamente interessante na semana que vem, que conta, logicamente, com a participação do professor Antônio. Sim, e com participação de grandes professores, tá? Vai estar lá o professor Nelson Rosenwald também, vai estar a professora Carolina, vai estar a professora Thaís, né? Thaís, que até tem um livro de função preventiva que eu usei na minha tese, enfim. Muitos colegas sensacionais vão estar lá. Eu vou estar ali à margem, tá? Então, bem, é isso. Está feito aí o convite. Falando sobre função promocional, então, Antônio, quais são os instrumentos que estão colocados à disposição das partes para a concretização dessa função promocional? Ótima pergunta, né? Vamos tentar resolver o problema prático, né? Ok, eu causei o dano, eu quero resolver esse problema na forma proposta pela função promocional. Eu quero reparar espontaneamente o dano. Duas observações primeiras. Entendam quando eu falo reparar espontaneamente o dano. São duas expressões que podem causar uma certa confusão. Quando eu falo reparar o dano, eu estou falando de uma dicção mais genérica, de um sentido não técnico-jurídico estrito da função reparatória, porque, já antecipei, ela não está ligada à ideia de reparação integral. Mas, sim, uma ideia de que você está realizando certas prestações ou compensando pecuniariamente alguém em razão de um dano causado. Mas não necessariamente isso vai representar uma reparação integral. Pode representar uma reparação integral, pode representar mais do que seria uma reparação integral, pode representar menos do que seria uma reparação integral. A gente vai explicar isso. Então, já esclareço que eu estou falando aqui de reparação espontânea, não no sentido, então, da função primária, da compensatória, reparatória, princípio da diferença. Já me descolei disso. A segunda expressão importante é essa espontaneidade, né? Porque normalmente quando a gente fala reparação espontânea, tem que ser uma decisão interna do agente, né? Desprovida de qualquer interferência exterior. Não estou querendo dizer isso, né? A espontaneidade aqui é uma conduta que seja realizada sem uma atuação estatal que te compele a fazer algo, né? Sem um dever ali sobre não só um dever, né? Porque o dever de reparar ele existe, né? Mas sobre ser um mandado de cumprimento de determinado dever, porque é assim que acontece na função reparatória, né, compensatória. Ela vem pela via judicial, ela vem pela via de um comando judicial que determina que você pague. Se você não pagar, o seu patrimônio será absorvido ali no sistema executório do processo civil. Na função reparatória, quando eu digo, na função promocional, quando eu falo de espontaneidade, então é qualquer conduta que seja desacompanhada de um cumprimento de um mandado judicial. Então, ela pode ser espontânea, claro, por uma resolução interna do agente, como pareceu ocorrer no exemplo que eu contei lá no início, no caso da MTV. Pode ser também porque se sentiu estimulado por interferências externas, as nudes, né? Os estímulos dados pelo ordenamento jurídico, que fala, olha só, nós temos algumas vantagens aqui para você. Se você gostar dessas vantagens, vem para a gente, né? Repara espontaneamente o dano, vai ser melhor para você. Vai ser melhor para a vítima, vai ser melhor para você. Essa é a ideia de espontaneidade, tá? Perfeito. Esclarecido isso, quais são os instrumentos para essa reparação espontânea dos danos? Primeiro, o novo CPC trouxe diversos instrumentos. Eu acho que a partir daí a gente pôde realmente falar de uma reparação de uma função promocional à responsabilidade civil com algumas regras de direito positivo e alguns estímulos de direito positivo já previstos, né? Claro, com muito caminho ainda para ser percorrido e para ser trabalhado até na esfera legislativa. Mas não quero falar aqui de leis ferenda, tá? Quero falar aqui do que existe. Bem, que existe todo um sistema trazido pelo CPC que promove a autocomposição. Então, a gente tem uma positivação do princípio da prioridade da autocomposição dos conflitos. Está lá no artigo 3º, parágrafo 2º
do CPC, né, o Estado promoverá sempre que possível a resolução consensual dos conflitos. Então, isso é importante porque traz uma ideia não só endoprocessual dentro do processo, mas também extraprocessual, anterior ao processo, para você evitar processos. A criação de centros judiciários de solução de conflitos, então a questão não foi judicializada ainda, mas vamos tentar mediar, vamos tentar conciliar. Perfeito, esse é o primeiro instrumento, né? A conciliação, que será realizada por um instrumento de direito material, que se chama de transação, que a gente vai chegar já nele. Mas existem diversas outras nudes, ou seja, diversos outros estímulos, não nude de Instagram, né? O nude de estímulo, de cutucada. Como funciona esse... É sempre bom deixar claro. Né? É bom deixar claro, né? A gente está falando aqui, esse inglês maroto aqui, não deixa claro. Quais são esses estímulos à reparação espontânea do dano que já existe no Código de Processo Civil? Alguns interessantes. Vamos lá. Aquele que reconhece o pedido. Lembram desse instrumento de direito processual? Reconhecimento jurídico do pedido. Vem uma ação, já processo, o réu é citado, ele olha, poxa, realmente, eu não vou criar caso aqui, eu vou responder dizendo que eu reconheço o pedido. O próprio Código de Processo Civil diz que nessas situações cabe ao juiz extinguir com resolução do mérito em razão do reconhecimento do pedido. Agora ele homologa, né, por via de sentença, lá no 487. Pois bem, o que foi criado de novo nesse aspecto? Um estímulo para que os réus façam o reconhecimento jurídico do pedido. Que estímulo é esse? Se você reconhecer o pedido acompanhado do pagamento espontâneo do pedido que o autor fez, os limites do pedido que o autor fez, você paga honorários à metade. Então, naquela planilha que tem ali o gasto, mais honorários de 10%, você paga honorários à metade, reduz a metade dos honorários. Professor, é um estímulo muito pequeno. Começa assim, é um estímulo. Na ação monitória, que talvez seja algo interessante também, porque a gente está falando muito de responsabilidade extracontratual, a minha tese foi limitada também aos estudos de responsabilidade extracontratual, não quis entrar no âmbito da complexidade da responsabilidade contratual, mas até na responsabilidade contratual a gente vê que isso é possível dentro do âmbito do processo, porque quando vem uma ação monitória também, uma ação monitória, ou seja, uma cobrança fundada em um documento, né? Então imaginem um título, alguma coisa assim, nesse caso, também o artigo 701 do Código de Processo Civil diz, olha, o pagamento espontâneo naquele prazo da lei, você recebe a monitória, e ao invés de responder, você paga, resolve o problema, você está isento de custas, olha que interessante, você está isento de custas e honorários ali ficam arbitrados em 5% e não em 10%, ou seja, são reduzidos à metade também. Então, é uma economia também para aquele que paga espontaneamente numa ação monitória. Então, você pode imaginar também em casos de responsabilidade contratual. Bem, na execução por quantia certa, também existe uma previsão, né? Se você paga naquele prazo de 3 dias honorários reduzido à metade, parecido com o reconhecimento jurídico do pedido. Transação antes da sentença, se você no meio do processo, antes da sentença, realiza uma transação, você tem isenção das custas remanescentes. E claro, pessoal, um estímulo que é imaterial, que é o que a gente tem trabalhado aqui, funciona muito para os casos, tem funcionado muito para os casos de grande repercussão, de empresas que têm uma certa notoriedade, é o ganho de imagem. O ganho de imagem e respeitabilidade social tem sido cada vez mais importante. E é interessante porque este ganho de imagem não está previsto na lei. Né? Se você reparar espontaneamente, você terá ganho de imagem. Não, isso é uma expressão da sociedade e é uma expressão da evolução da sociedade, ao meu ver. Né? Uma expressão de que a sociedade como um todo, no exercício de sua cidadania, do poder de controle social sobre as relações públicas e também privadas do que acontece, ou seja, um controle do ilícito em geral, elas têm ficado atentas e vigilantes a casos em que danos são causados em relação entre privados e vítimas ficam desamparadas. As empresas que não... E isso parece ser um caminho sem volta. Né? As empresas que não buscarem espontaneamente ou extrajudicialmente resolverem um conflito, elas vão ficar para trás. A gente tem diversos instrumentos extrajudiciais, no sentido total, extrajurídicos, ou pelo menos extra-legislativos, né? Ou seja, não há lei prevendo, regulando nada disso, que já funciona.
todos conhecem, Reclame Aqui, alguns sites que colocam rankings das empresas que melhor respondem aos danos causados aos clientes. Acho que esse é o caminho. E aqui eu vou ter que falar de leis ferenda, né? Porque se a lei vier a regulamentar isso, a prever isso, colocar ranking das melhores empresas, daquelas que melhor reparam espontaneamente os danos, melhor índice de satisfação dos clientes, e tornar isso público, e isso também gerar outros benefícios, a gente está no caminho de uma implementação cada vez maior da função promocional. Ela já existe, uma expressão espontânea da sociedade, mas nesse aspecto ainda é de lei ferenda, tá? Mas sem dúvida algum já existe, já faz parte do âmago daquele e do estímulo daquele que repara espontaneamente o dano. Ele quer, além, claro, de aspectos morais que podem ocorrer, olha, eu não quero dormir tendo causado um dano a alguém sem ter resolvido. Isso acontece quando você causa um acidente no trânsito a alguém, você fala, não, vamos resolver aqui, pelo amor de Deus, não quero problema, eu quero resolver o seu problema, a culpa foi minha. Como também nas grandes empresas, em que, além disso, desse aspecto moral que pode existir, ou não importa, tem um aspecto ético maior, que é, cumpra esse dever espontaneamente, que você terá ganhos de imagem, você terá mais respeitabilidade social. Sua imagem foi arranhada, não tem como melhorar isso, mas ela será recuperada de uma maneira muito mais célere, muito melhor, se você trabalhar dessa forma. E certamente é isso que a gente vê dentro da coordenação e da gestão da Vale, sobretudo depois do último acidente. Na primeira, né, ainda era aquela coisa tradicional, vamos buscar no judiciário, o problema de Mariano, mas na de Brumadinho, acho que eles perceberam que não funciona assim. E a função promocional já está ali presente. A Vale tentando fazer de tudo para recuperar a sua imagem. Vejo que esse é o estímulo dela. Também dos acionistas, enfim. E não importa, seja lá qual for o estímulo, o que importa é que se uma empresa já busca espontaneamente reparar alguns danos, ainda que parcialmente, ela já faz, ela já cumpre com a função promocional em alguma medida. Isso já é uma evolução na escala civilizatória da sociedade e, claro, do ordenamento jurídico. Bem, temos a transação. Nós temos a transação, que talvez seja o instrumento mais famoso, né, de realizar a função promocional. Veja que o reconhecimento do pedido ou simplesmente a renúncia do direito de ação, porque você já reconheceu que a vítima tem razão, e você, olha só, o que é que você precisa? Tanto, pois eu te pago. É como se fosse um reconhecimento do pedido antes do processo. Isso já existe, né? Isso é regulado, no primeiro caso, pela renúncia. Não, eu te pago aqui, você renunciou ao direito de ação, você dá um termo de quitação, está tudo certo. Já existe no processo, existe o instrumento do reconhecimento do pedido. Isso está muito próximo da ideia de reparação integral. Isso é ótimo para a vítima, né, quando isso acontece. Mas não necessariamente, como eu falei para vocês, a função promocional vai responder ao princípio da reparação integral. Ela vai responder ao princípio da reparação eficiente. Satisfaz o interesse da vítima. Se for reparação integral, ótimo. Se for menos, isso satisfaz o interesse da vítima, faz parte, transação. Transação é um negócio jurídico por meio do qual, por via de concessões mútuas, você põe termo a um litígio. Esse é o conceito do artigo 840 do Código Civil. Havia uma discussão no Código 16 se ela representava uma forma de extinção da obrigação, mas isso já foi superado, né? Um acordo para pôr fim a um litígio e que pressupõe concessões mútuas. Então, se não tiver concessões mútuas, não é transação, é reconhecimento do pedido, por exemplo. Agora, se você faz concessões mútuas, é transação. E aí a gente entra até num ponto essencial, né? A transação, ela é meio de reparação, na medida em que ela é um instrumento de direito material que está tratando de concessão mútua, então ela vai cumprir a finalidade de reparação? No sentido que a gente trouxe de reparação espontânea, sim. Né? No sentido da reparação integral da função reparatória, não. Mas o fato é que é um instrumento legítimo, que funciona, que tem efeitos na ordem jurídica e que representa a função promocional. A vítima, quando faz uma transação e deixa de receber integralmente o que ela receberia, para receber um pouquinho menos, com a vantagem de resolver o problema de uma maneira célere, ela está satisfazendo seus interesses subjetivos em todos os aspectos, ou seja, o valor que foi alcançado ali foi suficiente para ela restaurar a sua vida ou para ela
seguir em frente. Estou falando tanto de danos extrapatrimoniais como também de danos patrimoniais. E na ponderação dos interesses dela, ela entendeu que a celeridade era um dos elementos que ela tinha que colocar na balança a seu favor, para cumprir com seus interesses. Então, tem os valores mais outros interesses não ponderáveis. O tempo é um deles, né? Bem, e o estresse, você não precisa ir para audiência, passar anos no judiciário, noite sem dormir, tudo isso conta. Bem, quais são os desafios da transação? A transação ela tem diversas regras importantes. Por exemplo, há um artigo no Código Civil que não permite transação sobre direitos indisponíveis. Bem, aqui menos mal para a gente que está tratando só de aspecto patológico, né, porque já se resolveu com o aspecto patológico da reparação, mesmo com danos extrapatrimoniais, não tem valor extrapatrimonial. A reparação em si é um valor patrimonial, então pode ser transacionado. Mas eu acho até um aspecto interessante para a pesquisa, né, precisa ser relido ou interpretado conforme a Constituição, esse artigo que trata da impossibilidade de você transacionar direitos indisponíveis. Eu tenho diversas dúvidas nesse ponto. Mas, bem, com relação ao aspecto patrimonial da reparação, você pode transacionar? Pode, mas você tem que estar atento a diversos problemas. Primeiro, tutela de vulneráveis. Né? Se uma das partes, a vítima, aquela que está negociando, é vulnerável, então ela precisa, ao meu ver, ser assistida pelo Ministério Público. Ou seja, a transação ela precisa ser referendada pelo Ministério Público. Eu estou falando vulneráveis já no sentido do novo sistema de proteção aos vulneráveis que veio com a lei de inclusão, Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146, que é uma lei que a gente está deixando de lado a ideia de incapaz. Né? É claro que o incapaz, se já é incapaz, a gente não tem dúvidas, né? Tem que ter a presença do Ministério Público com a transação. Mas, mesmo que não haja incapaz, mas se houver presença de vulnerável, creio eu que isso atrai o interesse do Ministério Público para fins de dar segurança àquela transação. Porque se você não fizer por conta própria, sem essa segurança maior da tutela do Ministério Público, creio eu que há risco desse acordo de transação vir a ser anulado. E não é isso que a gente quer na função promocional. A gente quer exatamente eliminar incertezas. A gente quer segurança, a gente não quer insegurança. Então, esse é um desafio para trabalhar a função, o instrumento da transação e as partes entenderem que é importante na presença de vulneráveis você fazer um acordo seguro, e para mim um acordo seguro com vulnerável só com o Ministério Público, que vai ali proteger o interesse dos vulneráveis em geral. Há uma divergência até dentro do Ministério Público, se eles devem atuar com relação a qualquer vulnerável só quando for incapaz propriamente dito, mas creio eu que deve ser uma intervenção a toda e qualquer situação que é a presença de pessoa vulnerável. Temos outros problemas relacionados a também instrumentos negociais clássicos ou tipos de nulidade clássicos que são previstos em toda e qualquer situação, não necessariamente para vulneráveis. Nós temos aí que tomar cuidado com a lesão, com instrumentos que podem gerar nulidade ou a anulação, precisamente, de negócios jurídicos, por você estar se valendo da inexperiência do outro, né? do desespero. Enfim, você precisa estar certo de que o acordo foi um acordo realizado em situação comum, pensada, refletida e, sem dúvida nenhuma, em paridade de armas. Quando isso não está presente, há riscos, e riscos a gente não quer trabalhar. Perfeito, esses são os desafios da transação, e é claro que na tese eu falo, não quero perder mais muito tempo aqui. Nossa, já está quase acabando a nossa live. Né? Chegando no final. Então, é isso. Só para terminar, então. Antônio, 2 ou 3 minutos. A função promocional amplia o espaço de incidência da tutela reparatória não pecuniária, na sua opinião? Perfeito, perfeito. Era isso que eu ia encerrar. Né? Eu acho que um dos grandes aspectos legais da função promocional é a gente pensar não só de que essa reparação espontânea pode vir um pouco abaixo da reparação integral. Muita gente coloca o pé atrás. Eu não vejo problema nenhum. Se está em situação de paridade de armas, não tem vulneráveis, pode. O interesse da vítima, ela vai estar satisfeita, resolve de forma eficiente o dano. Não só também a reparação integral, porque isso a gente não tem dúvida nenhuma, mas aqui vem um aspecto legal. Ela pode estar acima da reparação integral. E quando ela estará acima da reparação integral? Quando a gente trabalhar com aspectos de tutela
reparatória além dos valores meramente pecuniários da teoria da diferença. A gente vai trabalhar também com tutela não reparatória, com atitudes realizadas, comportamentos realizados pelo causador do dano que vão, muitas vezes, satisfazer até mais o interesse da vítima do que aquele valor pecuniário. Isso vai estar além da ideia de reparação integral no sentido clássico, né? Então, o próprio exemplo que eu dei da MTV vai muito além. Imagina que a MTV, além de tudo, ainda tivesse depositado 1 milhão para um fundo de amparo. Ela podia ter feito isso. Imaginem. 1 milhão seria o aspecto menor da promoção do interesse das pessoas com autismo. Aquele valor depositado no fundo coletivo seria a parte mais irrelevante para a tutela das pessoas com autismo. As outras atitudes que a MTV fez foram muito mais importantes para promover o valor das pessoas com autismo. Isso ganhou muito repercussão naquela época. Então, essa parte da reparação, dos instrumentos de reparação não pecuniária, como algo íncito à função promocional, é um fator que eu chamo muita atenção na minha tese, e eu tento, a partir dele, né, convencer o leitor de que o instrumento a função promocional em geral, em seus instrumentos, ela promove melhor o interesse da vítima do que a finalidade primária da função reparatória. Para encerrar em 30 segundos, quais são as sanções positivas para a vítima? Por que é legal para a vítima? Olha, por que é legal a vítima se colocar à disposição disso? Porque a vítima também tem que se colocar à disposição. Muitas vezes ela é fechada, vou ajuizar uma ação e deixa eu ver o que aconteceu. Bem, a celeridade na satisfação do seu interesse, economia de custos, possibilidade de obter prestações a seu favor, não necessariamente pecuniárias. Eu acho que esse é o grande fator. Para o autor do dano, celeridade, fim da incerteza, da ansiedade, necessidade de pagamento de despesas, de honorários, muitas vezes evita sanções administrativas em alguns casos. Há um menor valor da indenização se ele consegue fazer uma transação nas situações corretas, né? Bem, um reconhecimento em torno da segurança dessa reparação célere e, em vários casos, um ganho de imagem. Então, são muitos estímulos que já existem a seu favor, embora pudessem haver mais. E esse ganho de imagem, na verdade, é incomensurável, né, Antônio? Porque agora que os consumidores nas redes sociais, eles podem fazer críticas, reclamar quase que ao vivo, né, em tempo real, isso, sem sombra de dúvida, se torna extremamente importante. Antônio, muitíssimo obrigado pela sua participação no IBERC Lives. Agradeço imensamente. Agradeço no início e registro novamente aqui meu agradecimento. Um prazer te ver, mesmo que à distância. Espero que a gente possa discutir sobre direito e vida em outras oportunidades, mas presencialmente, como a gente gosta. O Felipe, a Karenina, a Pedrita estão aqui te parabenizando e, de fato, foi uma exposição brilhante. Estamos todos ansiosos pela publicação do seu livro em breve. Bem-vindo ao Instagram, seja bem-vindo ao mundo do Instagram. Você vai ver que aqui também dá para se refletir bastante sobre função promocional da responsabilidade civil, né? Aí eu fico vendo stories e as pessoas ficam reclamando em tempo real, assim, atraso de viagem, Antônio, as pessoas marcam arroba, marcam a tam, marcam a gol, enfim. Então dá para se refletir bastante. Um beijo, Caterine e Antônio. Você tem 30 segundos com a sua palavra final. Eu agradeço a todo mundo. Até semana que vem com o próximo IBERC Lives. Obrigado, só agradecimento, agradecer mais uma vez o IBERC, agradecer muito aos participantes, aos seguidores, né, do IBERC. Peço que quem ainda não segue, se vê essa live depois, em outra plataforma, siga o IBERC, siga o Vitor, um expoente aí do Instagram, sem dúvida alguma, tanto no aspecto jurídico quanto social, um modelo de Instagrammer. E é isso aí, é uma saudade muito grande de estar com você, Vitor, de estar com todos os amigos presencialmente. Espero que todos nós, né, possamos fazer isso no futuro breve. E muito obrigado, espero ter contribuído um pouco aí para abrir a mente de todos, né, para trazer todos a reflexão de um aspecto tão pouco trabalhado, né, na doutrina. É isso. Gente, até mais. Tenham todos um bom dia. Até quarta-feira que vem, 9 horas, com o próximo IBERC Lives. Abraço, Antônio. Tchau, tchau, gente. Bom dia, abraço. Até mais.